por exemplo, você, puta, tô fazendo A, B e C e tive 2 vendas. Pô, se eu repetir o trabalho a fazer o A, B, C 2 vezes, eu vou ter o dobro de venda. É a Exato. probabilidade. Aí é onde que o corretor de imóveis ele precisa entender qual que é a taxa de conversão dele, que é justamente isso que você acabou de falar. Então, por exemplo, cada um vai ter a sua taxa de conversão. Existe aí vai, métrica do mercado, no que diz respeito a leads de tráfego pago, né, que é uma métrica de 1%. Então, se você falou com 100 leads, a tese é que você vai vender para um. Essa Mas tese acho que tem um desvio enorme, né? tem um Não, desvio, mas assim, é mais voltada para lead de internet, de redes sociais e por aí vai. Só que isso não é uma regra, né? Na verdade, a realidade mesmo, é que cada ser humano ele é único. Então, por exemplo, a minha conversão ela é altíssima. Por quê? perto desse 100 para 1 aí. Sim, porque igual, por exemplo, eu só evoluo o meu lead de etapa no momento correto. Porque eu vou te dar um exemplo, né? Existe uma taxa de conversão do início do funil até o final, ou seja, daquele lead que chegou, bateu na porta da imobiliária, mandou uma mensagem no WhatsApp, mandou uma mensagem na rede social, até ele comprar. Então, por exemplo, entrou 100 leads lá em mensagem, por aí vai, e eu fechei em um, ou seja, minha conversão é de 1%. Só que existem as conversões de etapa para etapa. Então, por exemplo, dos 10 leads que bateram na minha porta, desses 10 eu consegui agendar visita com, sei lá, 2. Ou seja, eu tive 20% de conversão da primeira para a segunda etapa. Essa é a melhoria da performance, né? Isso. Aí, igual, por exemplo, eu visitei. Dos que eu visitei, quantos que eu tirei proposta? Dos que eu tirei proposta, quantos que eu efetivamente vendi? Então, qual que é o grande segredo? É você focar nesse entender para atender e não atender para vender. Então, foco total em você conhecer o cliente. Tá, isso é fundamental. É fundamental. O ponto é esse, cara. Eu preciso entender o meu cliente para atender. Porque se o cliente ele ligar para você, por exemplo, como acontece demais, ele fala: pô, Iago, cara, eu tô querendo um imóvel de 3 dormitórios aqui e tal, até 1 milhão, um exemplo. Aí o corretor começa a ofertar. É isso que o corretor faz. Cara, por que que ele quer um imóvel de 3 dormitórios? Será que é 3 dormitórios que ele precisa? Quem que é o especialista? É o corretor ou é o cliente que está comprando? Entende? O corretor ele precisa se respeitar e se colocar como uma autoridade. Porque ele é o especialista. Não é porque o cliente acha que ele vai comprar 3 dormitórios que às vezes é isso que ele precisa. Às vezes nem atende, né? Às vezes nem atende. E aí eu já cansei, cara, de ver clientes pedindo uma coisa. E na inocência, o cliente ele não é especialista no mercado imobiliário. Mas às vezes ele pede um sonho. Ele coloca umas características ali que, somadas as características versus o preço que ele quer pagar, não existe esse produto naquela região, naquele lugar. E aí o corretor ele tem que ter essa sensibilidade, esse amor, esse carinho pelo cliente, para poder mostrar de uma forma sutil que aquilo que ele está pedindo talvez não se encaixe. É, mas eu vejo que você falou aí que o filtro é baixo, que é, como você chamou? Você não falou filtro, falou outro nome. Barreira de A entrada. barreira de entrada, né? Ou seja, qualquer um vira corretor, então o cara tá desesperado para vender, Esse é um né? problema. Ele tá desesperado para vender, ele não pensa no cliente. Lá atrás, cara, numa imóvel que a gente comprou, a gente se ferrou, compramos mal por causa de um corretor ruim, né? E daí com o tempo você vai amadurecendo, vai aprendendo, né? E daí, hoje eu entendo o porquê, né? Desespero de vender. É isso aí. Tanto que, assim, um dos primeiros. Cara, a primeira coisa que o corretor tem que fazer, uma das primeiras, né? É organizar sua vida financeira, cara. O corretor ele não pode precisar de dinheiro. Primeiro, quando você vai para uma visita de imóveis precisando do dinheiro, isso inconscientemente passa para o seu cliente. Ele vai inconscientemente sentir uma isca, uma isca, não, uma presa. Entende? Porque você vai ficar ali naquela ânsia de fechar negócio e passa, entendeu? Porque existe algumas funções que são imperceptíveis, né? Que é o sistema simpático parasimpático, para quem conhece um pouco mais. Mas basicamente, de uma maneira muito simples, existem processos que você não está percebendo que está acontecendo dentro do seu corpo, mas está acontecendo. E o outro percebe, né? E o outro percebe. Por quê? Porque a parte instintiva do seu funcionamento conversando com a parte instintiva do teu cliente. Então ele percebe que de alguma forma você quer arrancar dinheiro do bolso dele.
Ele não percebe com essa lógica, mas ele É, percebe e fica desconfortável. isso, é uma coisa sutil, é uma intuição, É. é um negócio que não tem explicação, acontece automático. Então, o corretor, ele precisa entrar numa visita num estado de vibração de prosperidade, cara. Essa é a realidade, ele tem que entrar lá tranquilo. Tipo assim, cara, se fechar essa venda que fechou, se não fechar, tá tranquilo. É, porque assim, cara, só que você falou, vou pegar esse número aí que eu acho que dá pra. Eu conheço um que. Porque assim, você falou 100 para 1, né? 100 para 1. Cada 100 clientes que eu atendi, eu fecho um. Um exemplo, tá? Sim, sem clientes que entraram em contato, né? 100 clientes que entraram em contato, eu consigo vender um. Vamos colocar um exemplo. É, cara, se você fala cada 100 eu fecho dois, já é uma performance incrível. Sim, Cara, já é incrível porque você, claro, a gente fala do faturamento alto. É, mas o que eu vejo assim, se o cara. Porque tem sazonalidade. sim, Você falou assim, tem altos e baixos. Não é crise, você usa a palavra crise, mas eu não vejo como crise. Faz parte desse tipo de negócio. faz. Porque a sazonalidade depende da quantidade de cliente e qual é a faixa, o momento de compra de cada cliente. Às vezes você pega 100 clientes que vai demorar um ano para comprar. Sim, Vai fazer o quê? Então você vai passar um tempão, mas não é crise, faz parte daquele negócio, daquele é grupo de isso aí. clientes. O que eu vejo é que assim, existe falta de preparo. A barreira ser baixa é ruim. Eu acho que precisava ser ter mais preparo, né? Para o cara realmente, ele tinha que querer muito ser essa função, né? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que falta até uma certa responsabilidade, sabe? O cara ser mais penalizado. Não sei se eu tô falando besteira, mas, cara, é que ele tem uma responsabilidade, ele não pode falar merda pro cliente. E falam, hein? Então, a realidade é que o corretor de imóveis, ele responde civil e criminalmente pelas suas ações. E, inclusive, é feito um juramento quando você vai se formar como corretor de imóveis, tem um código de ética. É porque ninguém, cara, presta atenção no que está estudando. Faz as provas para poder passar, pegar o CRES e começar a trabalhar. Mas tem tudo isso explicado, né? O próprio Cresce, ele explica direitinho, tem tudo lá. Que a gente responde civil e criminalmente pelas nossas ações, a gente não pode omitir nada. Tem uma série de coisas, só que o corretor, ele não faz nem o básico, entende? Então, existe isso, não existe uma fiscalização forte hoje, mas a lei ela é muito clara. Então, o corretor de imóveis, ele deveria ser profissional, né? E deveria exercer essa profissão somente se ele tivesse capacitado, mas infelizmente não é o que acontece, né? E quanto tempo você demorou para bater? Você falou 200 milhões de. O que é VGV? VGV é valor geral de vendas, né? Então, quanto de volume de vendas que O você valor vende. bruto de que você vendeu. Isso, é. E quanto tempo você demorou para bater os 200 milhões? Que é Foi novo. uns 2 para 3 anos, mais ou menos. 2 para 3, 2 anos. Cara, 200 milhões para quem está começando. Porque igual, tudo depende do tipo de mercadoria que você vai trabalhar. Igual, por exemplo, quando eu iniciei, a minha primeira venda foi 265 mil. Só que eu estava mirando já nos imóveis mais altos, trabalhar com áreas, né, com terrenos, que é isso que faz o seu VGV aumentar. Ou então, se você for trabalhar de uma forma diferente. Então, assim, o VGV por VGV, ele vai ser uma métrica de vaidade. Então, tudo depende, entende? Porque, igual, por exemplo, tem pessoas, tem corretores que querem vender imóveis mais caros, mas às vezes só por vaidade. Ah, para eu dizer que eu sou um corretor de alto padrão. Mas às vezes o contexto daquele corretor, o networking dele, os lugares onde ele frequenta, tem um público que vai comprar, por exemplo, 300, 400 mil. E o cara quer vender 2, 3 milhões. O cara vai se frustrar. Por quê? Porque ele está querendo atuar num contexto onde que para ele não funciona. Que ele não tá nesse contexto, né? Entende? E eles não conseguem fazer a conta matemática, de igual, por exemplo, vender 4 imóveis de 250 mil é a mesma coisa que vender um de 1 milhão. E dá o mesmo trabalho, né? Entendeu? Só que, tipo assim, para você vender somente o alto padrão ou trabalhar com áreas, com algumas outras tipos de produtos que são mais caros, que jogam VGV lá para cima, cara, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, tem que ter inteligência emocional, educação financeira, uma saúde financeira, porque senão você não aguenta segurar a onda. Que demora, né? Demora muito para o resultado acontecer.
Então, assim, é uma série de coisas, mas desde o início eu já estava mirando nesse tipo de negócio. Então, eu já entrei no mercado imobiliário, levou uma semana para eu entender como o mercado funcionava, o macro, né? Então, eu falei, cara, eu já sei onde está, onde que eu quero caminhar. Eu vou caminhar para cá. E eu comecei a me dedicar, estudar sobre crédito imobiliário. Para aquele setor, né? Porque até o crédito, você falou assim, cara, uma casa, um valor mais baixo é diferente do crédito de uma casa um valor mais alto. Que é diferente para o cara conseguir crédito para uma área, por exemplo. Sim, existem vários caminhos, né? Várias estratégias. E aí eu fui me especializando cada vez mais nisso, para eu poder o quê? Começar a mudar os meus ambientes, então foi gradativo. Eu já tinha o meu objetivo, porque quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então o corretor ele fica pegando qualquer tipo de captação e tal. Beleza, no comecinho, cara, tá tudo certo. Mas o ideal é que você se especialize em algo. Então eu fui caminhando para isso, fui melhorando meu networking, fui investindo no meu marketing pessoal, fui investindo em branding, em várias situações, em estar em lugares diferentes, em fazer amizades com pessoas diferentes. E tudo isso que sendo interessante. Só que, cara, foi um caminho que eu escolhi. Não quer dizer que todo mundo tem que escolher esse mesmo caminho. É, nem precisa ser o mesmo caminho, né, para ter resultado, né? Exato. Então, assim, cada um tem que entender o seu contexto, né? E não ficar comparando, tipo assim, o resultado. Ah, o Iago teve esse resultado, eu tenho que ter igual. Não. Você tem que ter o seu resultado, o seu caminho, entende? Porque a profissão, ela é muito promissora, cara. É uma profissão fantástica, cara. Ela, puta, ela te proporciona um conforto financeiro muito bom se você souber lidar com isso. Então, você tem que entender o quê? Que você precisa, o máximo possível, ter uma educação financeira. Investir, cara, em ler livros, fazer cursos, sei lá, ter um mentor, alguma coisa, cara, pra você organizar a casa e encarar essa profissão como uma empresa, como um negócio, né? Separar ali o seu caixa da parte do PJ, separar suas contas de pessoa física, se pagar salário. Cara, até hoje eu sou assalariado de mim mesmo. É, isso é educação financeira, né? Sim.